pessoal, meu nome é Júlio Moraes, sou médico reumatologista e nesse segundo episódio eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre dor nas costas, né? Dor nas costas é um sintoma extremamente comum, né? Todos nós, ao longo da vida, provavelmente pelo menos uma vez, vamos ter alguma dor nas costas, né? E esse sintoma de dor nas costas, ele é para a gente se preocupar, para buscar outras investigações? Então, o que nós vamos conversar aqui nos próximos minutos é que em algumas situações, sim, né? A dor nas costas pode ser um motivo para você precisar de uma investigação para ver se não é alguma coisa que precise de um acompanhamento e de um tratamento. As dores nas costas mais comuns são aquelas dores que a gente ouve muito as pessoas falarem, né? Então, fiz um esforço maior, carreguei um peso maior, né? Me exercitei demais. Essa dor aparece, normalmente quando você vem a essa dor, você para, descansa, essa dor melhora. Não é uma dor que te acorda à noite por ela ou que te faz acordar de manhã com muita limitação. Essa é a dor mais comum, né? Então, são as dores que as pessoas mais relatam. E são as dores de característica mecânica, de característica degenerativa, que nós chamamos, né? E que normalmente são mais autolimitadas, necessitam de um tratamento, mas não correspondem normalmente a doenças inflamatórias ou outras doenças que precisem de um acompanhamento, de um tratamento mais específico. Óbvio que essas dores também vão precisar ser tratadas, você vai precisar fazer um trabalho, principalmente se elas se tornarem recorrentes. Mas nós estamos aqui hoje para chamar a atenção para um outro tipo de dor, que é uma dor menos comum, que normalmente corresponde por menos de 10% das dores nas costas, que são as dores que nós chamamos de dor inflamatória, né? Como que é essa dor inflamatória, cujo nome mais rebuscado aí é lombalgia inflamatória, né? Então, é uma dor diferente dessas características da dor mecânica degenerativa que nós acabamos de falar. Ao contrário dessa dor mais comum que todo mundo conhece, a dor inflamatória é uma dor que piora quando a pessoa fica em repouso. E quando ela tem o movimento, quando ela começa a se movimentar, ela sente um alívio dessa dor, né? Então, é aquilo que às vezes a gente ouve alguém falar assim, não, estou esquentando, e aí essa dor vai aliviando, né? Então, é uma dor que normalmente é pior no início do dia do que no final do dia. E essa pessoa, mesmo com a dor, se ela parar para descansar, em vez de ela ter um alívio da dor, essa dor ela vai até exacerbar, né? Então, essas são algumas características da dor inflamatória. Uma outra coisa que chama bastante atenção para a gente na dor inflamatória é o despertar noturno, né? Então, a pessoa que depois de algum período dormindo na cama, ela acorda no meio da noite por conta da dor, né? Então, isso é um sinal que nos chama muito a atenção de que essa dor não é simplesmente uma dor mecânica, uma dor degenerativa, mas sim uma dor com um componente inflamatório que precisa ser investigado. Então, toda dor nas costas que leva a pessoa a ter um despertar noturno, ou seja, acordar no meio da noite por conta dessa dor, ela chama a atenção para não ser só uma dor degenerativa. E um outro componente bem marcado das dores inflamatórias é a pessoa acordar de manhã com essa dor mais intensa e essa dor trazer uma rigidez, né? Uma dificuldade de movimentação, onde a pessoa tem mais limitação ao acordar e essa limitação se estende por um tempo prolongado, normalmente maior que 1 a 2 horas, né? Então, esse tipo de sintoma, né? Ou seja, essa limitação, essa rigidez no período da manhã, também é um componente que chama bastante a atenção para pensarmos em dor de característica inflamatória. Qual que é um outro ponto que também é muito comum, que divide um pouco a gente pensar se essa dor é uma dor mais simples, de característica mecânica ou degenerativa, ou se ela é inflamatória, né? Normalmente a idade de início, né? Então, as dores de característica inflamatória normalmente são mais comuns em pessoas mais jovens, abaixo dos 45 anos, enquanto as dores degenerativas elas são mais frequentes nas pessoas com um pouco mais de idade, né? Óbvio que isso não é absoluto, mas na hora que a gente soma todos esses fatores, nós conseguimos
ter bem marcado se uma dor tem característica mais mecânica ou uma característica mais inflamatória. E por que que isso é importante, né? Porque o tipo de origem dessa dor, ou seja, a causa dessas dores, ela é completamente diferente nas dores de característica mecânico-degenerativa e nas dores de característica inflamatória. As dores de característica inflamatória, elas precisam ser investigadas, porque normalmente elas são causadas por alguma doença sistêmica que está levando a esse sintoma também, né? Então, aqui no contexto do que a gente está falando, então as espondiloartrites axiais, né, a espondilite anquilosante, que é o nome de uma das doenças que leva a esse tipo de dor inflamatória, precisa ser investigada nas pessoas que têm esses sintomas de maneira recorrente. Ah, se eu tiver isso um dia só, eu já preciso ir? Não, né? Normalmente os sintomas de dor inflamatória, eles têm a característica de começar devagar e ir exacerbando ao longo das semanas, né? Então, nós falamos muito que a dor inflamatória, ela precisa estar presente por algumas semanas, né? Para a gente poder realmente caracterizar que ela precisa de uma investigação, né? Normalmente, esse período, essas dores não melhoram antes de 3 meses sozinhas. O que é um grande complicador, muitas vezes, que faz as pessoas demorarem muito para irem buscar auxílio, uma investigação, para tentar, será que essa minha dor nas costas é só uma dor simples? Será que ela é uma dor inflamatória? Né? A dor inflamatória melhora muito com o uso de anti-inflamatórios, né? E infelizmente nós temos uso indiscriminado de anti-inflamatórios na nossa população, de maneira generalizada, e isso pode mascarar esses sintomas e fazer com que se demore mais tempo para conseguir fazer essa investigação e chegar a um diagnóstico que possa, depois de tudo concluído, indicar o melhor tratamento para que isso lá na frente não traga outros problemas, outras limitações, para que a pessoa possa realmente manter sua qualidade de vida e vida normal, que é o que a gente quer para todo mundo. Quando a gente percebe esses sintomas da dor inflamatória, é importante procurar auxílio médico, né? E uma das especialidades principais que vão ajudar no esclarecimento de por que está acontecendo essa dor inflamatória é o médico reumatologista, né? Que é o especialista que é o responsável por tratar e estudar essas doenças relacionadas às lombalgias inflamatórias quando elas são desencadeadas realmente por uma doença inflamatória sistêmica como a espondilite anquilosante, né? Então, só relembrando, então, quando que a minha dor nas costas precisa chamar a atenção para eu procurar ajuda médica e investigar se isso tem um problema maior por trás ou não, né? Então, é uma dor que começa de maneira insidiosa, ou seja, começa mais fraca e vai ficando mais forte ao longo do tempo. É uma dor que é pior quando eu fico mais parado e ela vai aliviando quando eu me movimento mais. É uma dor que me acorda no meio da noite por conta dessa dor, que me faz levantar de maneira mais limitada, com mais rigidez, e essa rigidez se alonga por um período normalmente maior que 1, 2 horas ao longo da manhã, tá? Então, se eu tenho esses sintomas, e principalmente numa idade mais jovem, né, abaixo dos 45 anos, a gente consegue caracterizar muito bem um quadro de dor inflamatória e aí sim vale muito a pena você procurar o médico especialista, o reumatologista, para poder investigar isso bem e saber se necessita de um segmento, de um tratamento a posterior, depois de realizado o diagnóstico. Espero que eu possa ter esclarecido esse conceito da dor nas costas, da dor inflamatória. Olá, meu nome é Carla e vamos falar um pouquinho hoje sobre as opções terapêuticas nos pacientes com espondiloartrites axiais, né, e principalmente a espondilite anquilosante. Os pacientes com espondiloartrites axiais e a espondilite anquilosante apresentam principalmente manifestação no esqueleto axial, né, com quadro inflamatório
de dor no esqueleto axial, caracterizado muitas vezes por dor lombar inflamatória, dor em região cervical, dor em região torácica, acometimento de articulação sacroiliaca e acometimento de articulações que saem do esqueleto axial, principalmente ombro e quadril. Então, no momento que esse paciente procura a gente no consultório, ele quer um alívio da dor. Então, o uso do anti-inflamatório não hormonal, ele é um pilar, né, de tratamento para esses pacientes e que ele só não vai ser dado no paciente com espondiloartrite axial se esse paciente apresentar uma contraindicação ou reação alérgica ou alguma reação adversa, toxicidade, ou se esse paciente, por exemplo, apresenta uma contraindicação por um quadro renal, né? Então, nesses pacientes, mas de primeira linha, né, é a droga que a gente vai utilizar sempre por ela ter uma ação rápida e ser uma droga considerada, né, uma droga modificadora do curso da doença. Além disso, o que a gente tem mais de opção quando a gente está diante de um paciente com espondiloartrite axial? Para o controle da dor e o paciente ele quer controlar a dor e quer voltar a fazer as atividades habituais do dia a dia, quer melhorar a sua função, melhorar a sua mobilidade. Então é muito importante que a gente também trabalhe com as medidas não farmacológicas. Então, a orientação desse paciente em relação à atividade física, qual atividade física seria mais recomendada para esse paciente naquele momento em que ele também está em atividade de doença. Então, exercícios de alongamento, de fortalecimento, muitas vezes no momento da atividade evitar exercícios com impacto para aquele paciente em atividade de doença. Então, exercícios, por exemplo, hidroginástica, natação, atividades como pilates são muito bem indicadas, mesmo naqueles pacientes em atividade de doença. Orientações também em relação a cessar tabagismo, cessar etilismo, melhoras de hábito de vida, alimentação saudável, perda de peso, tudo isso é muito recomendado, né, como medidas não farmacológicas, né, para que esse paciente tenha um tratamento de sucesso quando associado a medidas farmacológicas. Naqueles pacientes com manifestação axial isolada, existe um questionamento em relação ao uso de drogas modificadoras, mas não uma contraindicação, e muitos pacientes se beneficiam, por exemplo, do uso da sulfasalazina, ou do uso do methotrexate ou da leflunomida. Então, pode ser utilizado, né, para os pacientes com espondiloartrite axial, também o uso de drogas modificadoras, mas a recomendação mundial, incluindo, né, a recomendação nossa do Brasil, é que essas drogas sejam utilizadas para aqueles pacientes que apresentam manifestação periférica, como artrite periférica ou entesite, né? Ou que apresentem manifestação S-articular com associação com doença inflamatória intestinal, psoríase ou uveíte anterior. Naqueles pacientes refratários, né, ao uso do anti-inflamatório não hormonal e muitas vezes da associação com as drogas modificadoras, esses pacientes seriam candidatos ao uso da terapia imunobiológica. E o que a gente tem hoje de evidência, né, para as espondiloartrites axiais são as drogas, né, anti-TNFs, que já estão sendo usadas desde a década de 2000, né, então a gente tem uma experiência muito grande de mais de 20 anos de uso dessas medicações e muita evidência na literatura. Lógico, sempre levando em conta as indicações e as contraindicações para cada uma das medicações. E nos pacientes, a gente tem também as opções de drogas hoje, né, bloqueadoras de interleucina 17, que já estão disponíveis também para o uso, né, no Brasil, onde os pacientes podem utilizar para controle da doença axial os bloqueadores de interleucina 17. Então, hoje a gente tem um arsenal terapêutico mais amplo, né, do que a gente tinha, por exemplo, na década de 90, onde a gente só tinha uso de anti-inflamatório não hormonal, quase não tinha evidência em relação ao uso das drogas modificadoras, qual era o paciente que realmente iria se beneficiar ou não. E hoje, além dessa definição mais exata, né, do uso do anti-inflamatório, do uso das drogas modificadoras, a gente tem as indicações já bem definidas para o uso da terapia imunobiológica, tanto anti-TNF como dos bloqueadores da interleucina 17. Olá, meu nome é Júlio Moraes, eu sou médico reumatologista e eu estou aqui com vocês para falar nos próximos minutos
um tema que é muito comum a gente encontrar no consultório quando um paciente recebe o diagnóstico de espondilite anquilosante e, obviamente, né, como qualquer um de nós, a primeira pergunta que vem depois: e aí, doutor, espondilite tem cura? Né? Então, essa é uma questão. A gente sabe como é a angústia de você ter um diagnóstico de uma doença que a gente sabe que é crônica e que vamos ter que conviver com ela por um grande tempo, e sempre vem essa questão, né? Espondilite tem cura ou espondilite não tem cura, né? Então, vamos lá. Então, vamos tentar ver o que temos de bom e o que não temos de tão bom nessa história, né? Vamos começar pelo lado que é não tão bom, né? Então, como todas as doenças inflamatórias crônicas, infelizmente, até hoje não se tem um tratamento definitivo, que possa dizer: estou curado da minha espondilite, né? Então, normalmente, nós precisamos fazer um acompanhamento, um tratamento de longo prazo, mas aí passando para a parte das notícias boas, é que cada vez mais o arsenal terapêutico que nós temos disponíveis para tratar os pacientes com espondilite anquilosante, ele é mais amplo e com maior chance de sucesso, né? Então, qual que é o principal objetivo, então, né? Quando a gente faz um diagnóstico de espondilite anquilosante, o que nós queremos oferecer para a pessoa que está com esse problema, para que ela possa levar a sua vida normalmente, né? Então, tem algumas coisas que nós trabalhamos e que aí tem a ver bastante com os sintomas, né? Então, os pacientes com espondilite anquilosante, eles têm alguns sintomas, né? Como nós já comentamos nos outros vídeos, o principal é a dor, e com o passar do tempo, a doença pode evoluir com limitações funcionais, né? Então, que é o que? As pessoas ter dificuldade para fazer as suas atividades no dia a dia, a depender de como é a resposta ao tratamento. Então, o nosso objetivo, né, no tratamento, apesar de a gente não conseguir a cura, é o quê? Que o paciente não tenha dor, ou seja, que a gente consiga tratar muito bem essa dor e que a gente consiga controlar o processo inflamatório que está levando a essa dor, que leva a limitações, para que lá na frente não tenhamos as limitações funcionais, ou seja, as dificuldades para fazer as atividades no dia a dia que o paciente pode ter como consequência da espondilite anquilosante, né? Então, esses são os principais objetivos, e hoje nós temos um arsenal terapêutico que vai ser abordado em outro vídeo, quais são as opções para tratar, mas que nós queremos o quê? Que a pessoa fique sem dor e possa levar uma vida normal, né? Qual que é a chance disso acontecer, né? Ah, doutor, mas eu tenho espondilite, mas todo mundo consegue controlar bem assim? Todo mundo fica sem dor? Todo mundo não evolui para deformidade? O que nós conseguimos afirmar hoje é que boa parte dos pacientes que têm diagnóstico de espondilite, e quanto mais precoce for esse diagnóstico, maior é a chance dele ficar sem dor e dele não ter nenhuma ou quase nenhuma consequência ao longo da vida em termos de deformidades e de incapacidades por conta da espondilite anquilosante, né? Então, hoje é mais comum nós encontrarmos, né? Ainda bem, né, com a evolução aí dos tratamentos, hoje é mais comum a gente encontrar pacientes com espondilite anquilosante que você nem consegue notar que ele tem espondilite anquilosante, principalmente se o diagnóstico foi feito de maneira precoce, ou seja, sem ele ainda ter nenhuma consequência da doença, nenhuma limitação, do que nós encontrarmos um paciente que já tem bastante limitação. Além para contribuir ainda para essa parte do paciente conseguir evoluir com a sua qualidade de vida boa, sem ter nenhuma limitação, obviamente todo o restante que é recomendado para qualquer pessoa deve ser feito também, né? Então, alimentação balanceada, conseguir manter uma atividade física regular, e, obviamente, fazer o seu tratamento como recomendado pelo médico, fazer as suas consultas, os segmentos, os exames necessários, vai contribuir muito para que a pessoa possa viver, apesar
dessa mudança de rotina, de muitas vezes ter que fazer um tratamento, tomar um remédio, fazer uma aplicação de um remédio, ter as suas consultas, fazer seus exames, mas que no trabalho, no lazer e para todas as atividades que queiram no dia a dia, ela possa fazer de maneira normal, né? Sem nenhuma limitação. Espero que possa ter deixado mais tranquilo as pessoas que têm o diagnóstico de espondilite, que acabaram de ter, as que já têm mais um tempo, e vamos continuar aí com os próximos episódios para que a gente possa cada vez mais trazer boas informações para vocês. Obrigado, até logo.